1918. Em meio às últimas batalhas da Primeira Guerra Mundial, que logo chegaria ao fim, o futebol conquistava cada vez mais espaço no país e em Sergipe não era diferente. Era o ano do início da maior competição de futebol do estado. 2 anos antes, o clube que se consagraria campeão do primeiro campeonato sergipano de futebol já protagonizava um momento importante para o esporte no estado. Há 102 anos, Sergipe e Cotinguiba se uniam para enfrentar o extinto Sergipe Futebol Clube, hoje Esporte Clube Propriá. Naquela época, Sergipe recebia então a primeira partida oficial de futebol. E o combinado da capital sergipana levou a melhor. Aplicou uma goleada de 4-0 aqui na Praça Pinheiro Machado, hoje Praça Tobias Barreto. Até então, o futebol era encarado apenas como uma atividade física, mas em 1918, com a criação da Liga Desportiva Sergipana, acontecia a primeira competição que respeitava as regras básicas de um torneio. O Clube Esportivo Sergipe, o Cotinguiba, o 41º Batalhão Futebol Clube e o Esporte Clube Industrial entravam para a história e escreviam o primeiro capítulo do Campeonato Sergipano. Os jornais da época anunciavam as partidas. Na final daquela primeira edição, Sergipe e Cotinguiba se enfrentaram e o Tubarão da Praia conquistou o primeiro título estadual. O atual presidente do clube relembra saudoso a trajetória de conquistas e a importância do campeonato. Segundo os mais antigos, né? Mesmo porque meu pai não alcançou o momento do campeonato do Cotinguiba de 1918, porque ele era um garotão. Ele já era torcedor do Cotinguiba, mas não tinha memória suficiente. Mas as pesquisas mostram que foi uma comemoração em grande estilo para a época, porque tanto o Cotinguiba como o Clube Esportivo Sergipe nasceram como clube náutico. A partir de 1914, eles começaram a praticar também futebol. O Cotinguiba saiu primeiro, fez até um clube de mulheres, né? Uma equipe feminina. Mas o campeonato de 1918 foi o primeiro campeonato oficial de futebol no estado de Sergipe. E o Cotinguiba se sagrou campeão. A fotografia rara mostra a escalação do time que brigou pelo primeiro título. Entraram em campo Francelino, Neuvi, Edmundo, Valdemar, Rangel, Modesto, Carlito, Minervino, Renato, Conceição e Tosta. A revolução no esporte do estado com a chegada do campeonato mexeu com a sociedade, que aplaudia e incentivava os clubes. Prova disso é que o primeiro troféu do campeonato foi um presente. A pequena estatueta, que pertencia ao Salão de Belas Artes de Paris, foi doada para um inglês que vivia em Sergipe. Família de João Donald, não é? Que é advogado, foi presidente do Tribunal de Justiça Desportivo do estado de Sergipe. Essa família tinha origem inglesa e, voltando da Inglaterra, trouxe aquele troféu para sinalizar e para servir de marco, de elogio e de lembrança eterna desse primeiro campeonato. É uma estátua que foi apresentada no Salão de Belas Artes de Paris. E é uma homenagem à ciência, à cultura, a todo o envolvimento do ser humano, para presentear o Cotinguiba e sinalizar o primeiro título de campeão de futebol do estado de Sergipe. Eu me emociono quando falo, porque por meus pais, meus irmãos sempre falavam nessa grande vitória do Cotinguiba, se constituindo como primeiro campeão de futebol do estado de Sergipe e também de remo. Nesse mesmo ano o Cotinguiba foi campeão de remo, o que foi muito gratificante para todos os que torciam pelo alvo e azul da fundição. O campeonato daquele ano foi disputado no campo da Praça Pinheiro Machado e no campo do bairro Siqueira Menezes, atual bairro industrial. Mas com o crescimento do público a cada partida, era evidente a necessidade de um espaço maior, de um estádio. Com o empenho de dirigentes, doações e ajudas, 6 meses depois era inaugurado o estádio Adolfo Hollenberg. O jornalista e escritor Viana Filho, conhecido como Tito, fala de uma figura que foi fundamental não só para a entrada de Sergipe e Cotinguiba na Liga, mas também na construção do primeiro estádio sergipano. O almirante Aminta José Jorge, que era presidente da primeira liga de futebol que ocorreu em Sergipe, era a Liga Desportiva Sergipana. Ele é o responsável pelo desenvolvimento do futebol em Sergipe. Graças a ele foi que
o Sergipe Cotinguiba aderiu ao futebol e foi graças a ele que se construiu o primeiro estádio em Sergipe, que foi o estádio Adolfo Hollenberg, por ali pelas proximidades do Ateneu. O estádio tinha uma capacidade de 3.000 pessoas, era de alvenaria, madeira e cobertura de zinco. Foi inaugurado no dia 7 de março de 1920. Esses e outros relatos importantes estão registrados no livro Crônica Esportiva, de autoria do próprio Viana Filho. O livro, cheio de detalhes, é um resgate da história e um mergulho no início da tradição que até hoje movimenta o estado inteiro. No ano do centenário do campeonato, o resultado foi decidido por Itabaiana e Sergipe. O time colorado jogava por 2 empates. Na partida final, na Arena Batistão, o empate de 0-0 deu título ao Sergipe pela pontuação ao longo do campeonato. Em um ano simbólico, um dos pioneiros do futebol sergipano mudou o quadro do início lá em 1918 e deu motivos de sobra à torcida para comemorar.